Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, olha, nós estamos de volta, hein? Semana passada não foi possível, mas nós estamos aqui, nós estamos com mais um convidado muito especial. Não vou nem enrolar, já vou apresentar ele para vocês, porque a gente tem muita história boa para ouvir dele. A gente quer saber boa parte da trajetória dele. Vamos correr, então. Vou iniciar dizendo que se você quer saber qual que é o nosso próximo convidado, se aquela semana aconteceu algum imprevisto e infelizmente a gente não vai estar aqui com vocês, ou siga, ou então verifique, não precisa seguir se você não quiser, mas verifica ali, tanto no Facebook quanto no Instagram, conheça a Cacau, que eu estou sempre postando qual é o nosso convidado da semana. Também, se você gostaria de participar desse momento aqui, fazer alguma pergunta para o nosso entrevistado de hoje, você pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp 98148-1015, que é o WhatsApp da rádio. Então, sejam todos bem-vindos. E eu já vou começar dizendo que o nosso convidado, ele se chama Antônio Biscossin. Sim, isso? Mas ele é carinhosamente conhecido como Toninho. O Toninho, ele é pioneiro, ele é empresário, fundador da empresa Concreas, que hoje faz parte do Grupo Cal, né? E tem muita história boa para contar. Toninho, muito obrigada, seja bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia, Ocilene. Bom dia, amigos da Rádio Rondônia que nos ouvem. Vim aqui hoje para contar um pouquinho da minha história, né, da trajetória de vida. Estou à disposição. Toninho, já vou começar dizendo que eu estou muito feliz de tê-lo aqui, porque a gente se conhece de se ver há alguns anos, né? Mas a sua história eu li, ouvi um pouco, acho que até durante esses anos acabei contando um pouco, mas é um prazer poder ouvir ela de você, a gente saber um pouquinho mais de detalhes, então assim, estou muito feliz com a tua presença aqui. Toninho, conta pra gente, você nasceu onde? Bom, eu nasci no estado de São Paulo, eu nasci em Adamantina, né, em 1960. Hoje eu tenho 65, estou com 65 anos. Então, em Adamantina, mas com 1 ano de idade, meu pai foi plantar café no norte do Paraná e nós mudamos para Paraíso do Norte, onde eu vivi na roça até os 9 anos. Ai, que legal. E depois disso, você foi para onde? Para a zona urbana? Sim, com 9 anos de idade, né, com necessidade de estudar os filhos, meu pai mudou para uma cidade chamada Paranavaí, que é próxima a Paraíso do Norte, onde eu vivi até os 16 anos, né, e ali nesse período, né, bom, primeiro na roça, eu quando morava na roça, eu estudava uns 5 quilômetros de casa, e aquela vida, né, de cedo para a escola, né, a pé, voltar e depois ir para a roça ajudar, a partir dos 6, 7 anos de idade já ajudava na roça. E já em Paranavaí, né, com 9, 10 anos de idade, eu fiz vários trabalhos, né? Eu fui picolezeiro, eu fui catador de ferro velho, né, para vender, eu fui verdureiro, eu vendia queijo, eu vendia mel, várias atividades para ajudar a família. Né? Gente, não é só uma veia empreendedora, você teve bagagem, né? Isso tudo, eu acredito que serviu de ponte para que você fosse um empreendedor no futuro, construísse a sua própria empresa? Nós somos 10 irmãos, né? 6 homens, 4 mulheres, e aí tem a necessidade de ajudar em casa, a família, né? Então, cada um buscava, uns trabalhando no comércio, outros, eu fazia esse trabalho estudava à noite e de dia eu trabalhava para buscar ajudar a família, né? Com algum rendimento, né? E aí, com 16 anos de idade, meu pai veio para Porto Velho. Eu tinha um irmão que já tinha vindo para Porto Velho, veio conhecer Porto Velho, visitar meu irmão, se encantou com as terras. Porto Velho chegou nos ouvidos do seu irmão? Bom, meu irmão, ele tinha vindo para Cuiabá, e os amigos deles que ele quis vir para Porto Velho, ele acabou vindo também, né, com a esposa. E meu pai, no ano seguinte, veio para conhecer, né? E meu pai sempre foi assim, de todos os irmãos, né? Eles eram em 7 irmãos, ele foi o que sempre saiu, né? Foi o que saiu do interior de São Paulo para o Paraná, que já era uma aventura, depois do Paraná para Rondônia, enquanto que os irmãos ficaram tudo no interior de São Paulo e foram para a capital depois, né? Para São Paulo. E então ele ficou encantado em Porto Velho, com muita terra, muitas oportunidades, né? E já comprou alguns lotes ali e já voltou
né? Isso foi em setembro, quando foi em maio de 1977. Sim. Vendeu tudo que tinha, aquela história da maioria das famílias que vêm para Rondônia, dos imigrantes, né? Aham. Vendeu tudo, alugamos um caminhão, botou todo mundo em cima ali, um lastro de cimento, 5 toneladas de cimento para fazer um lastro, uma lona, aquela lona com pau de arara em cima, colchão, e vamos para Rondônia, né? E Aí veio foi uma todo viagem, mundo. veio todo mundo, a mãe, o pai, os irmãos, né? E aí viemos para Rondônia. E aí iniciamos a nossa história em 77 em Porto Velho. Em Porto Velho, que bacana. O que foi a primeira coisa que você fez lá? Porto Velho, como eu gostava de mexer com sucata, e a região ali tinha-se uma oferta muito grande de metais, que chamamos de metais nobres, né? Que é o cobre, alumínio, o bronze. Então tinha uma oferta muito grande e não tinha o pessoal que comprava para mandar para São Paulo para vender. Então eu e meu pai iniciamos trabalhando com isso e ao mesmo tempo abrindo as terras que tínhamos comprado, né, para formar pastagem, para colocar gado. Então eu trabalhava de 77 até 80, eu trabalhei com isso, né? Aí de 80 eu dei uma pausa e tentei iniciar uma outra vida, né? Eu era muito engajado em grupo de jovens, né? Na catedral em Porto Velho, e então em 80 eu resolvi ir para o seminário, né? Então Olha só, hein? Eu tive uma experiência no seminário. Eu fiquei só um ano, né? Fui para o seminário em Manaus, de 80 a 81, foi uma experiência muito joia, mas eu vi que não seria para mim, né? O celibato, toda aquela vida de dedicação à igreja tal, não seria para mim. Aí no final do ano conversei com o diretor e tal, e falei, olha, o ano que vem eu não retorno, né? Mas foi uma experiência maravilhosa, foi muito bom mesmo. Olha que maravilha, certo. E depois disso, como, assim, fale. Aí sim, eu retornei para Porto Velho, continuei trabalhando com meu pai, mas aí eu já mexia mais com a parte da fazenda. Seu pai mexia com a parte de sucata? Sucata, o pai mexia com sucata e também com a abertura de terra, né, para gado. Então todo o investimento era nisso. Até hoje nós temos essa área. É uma área de 260 hectares, é da família ainda até hoje, né? Ai, que bacana. E então, nesse meio aí, continuei no grupo de jovens, né? Voltei até com mais força, né? E foi aí que eu conheci a minha esposa, a Odineia, né? E aí depois na verdade, eu já a conheci antes de ir para o seminário, né? Tinha uma amizade com ela, com a família. Ela frequentava a minha casa, mas até então era só uma amizade. E aí iniciamos um namoro, e quando foi em 83, em 17 de dezembro de 83, nós casamos, né? Inclusive agora, dia 17 agora, vou fazer 42 anos, né? De casamento, né? Que maravilha. E aí casamos em Porto Velho. Aí eu resolvi montar uma empresa junto com o irmão meu. É uma cerâmica, uma indústria de tijolo, uma fábrica de tijolos, né? Mas nós não tínhamos muito recurso, nós tínhamos o terreno, nós construímos os galpões, financiamos os equipamentos e iniciamos a produzir, vender, mas o mercado um tanto instável, a inflação muito alta, que era no período do governo Sarney, né? E então nós trabalhamos ali nessa área uns 2 anos e meio, mais ou menos, com cerâmica, e acabamos fechando a cerâmica. Tivemos que fechar, vender, pagamos as dívidas, e aí eu estava assim, na verdade, eu e meu irmão, nós estávamos assim, vamos usar um termo bem pesado, bem revoltado com o governo, com a situação econômica, e resolvemos mudar do Brasil, né? Então nós fomos embora do Brasil, vamos escolher um outro país, escolhemos a Venezuela, né, e fomos para a Venezuela. A Venezuela na época era o melhor país, né, economicamente para se viver e para trabalhar da América Latina, era a Venezuela. Ah, que maravilha. Aí fomos para a Venezuela. Meu irmão lá, ele se associou a uma venezuelana numa empresa de venda de móveis para casa, estofados,
E aí eu entrei junto, para aprender mais a língua, né? Eu tinha já feito algum curso e tal, mas eu queria praticar. Eu trabalhei com ele uns 6 meses ali junto, ali na loja, como vendedor, né? Eu fui vendedor de móveis para casa. Adicionou mais um aprendizado. Venda de televisão, sofá, mesa, cadeira. Então é bom que você convivia com os clientes e você vai aprendendo. Aí surgiu uma oportunidade de um venezuelano para assumirmos uma distribuidora de sorvetes. Nós fomos do Brasil para a Venezuela e fomos para Margarita, Isla de Margarita, né? E que é uma ilha, que pertence à Venezuela. Ela está assim a 2 horas do continente, né? Então nós fomos para essa ilha, uma ilha de turismo, e fomos morar nessa ilha e lógico, fomos morar para trabalhar, né? Nós não tínhamos dinheiro, levamos as economias que tínhamos e investimos lá nesse trabalho. E nesse trabalho eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, né? Nessa distribuidora de sorvetes. Vendimos muito, muito mesmo. Mas aí houve uma mudança de governo. Com essa mudança de governo, que não é esses que últimos agora, né? A Venezuela, ela subsidiava muito, a economia era muito subsidiada pelo governo, por causa do petróleo, que tinha um valor bom, valor alto. E quando esse governo assumiu, e pela queda também do valor do petróleo, ele teve que cortar subsídios. E com isso, houve uma revolta muito grande da população por essa perda econômica, né? Entendo, E aí houve uma insegurança nacional, e aí nós achamos melhor retornar para o Brasil. Retornamos para o Brasil em 89, né? Em setembro de 89 nós retornamos para o Brasil e fomos morar em Pimenta Bueno, né? Fomos morar em Pimenta Bueno. A minha esposa, ela fez um concurso na prefeitura. Os dois foram... Sim, viemos com a família. Para lá nós fomos, foi eu, Dinéia, o Tiago e o Júnior. Certo. O Tiago tinha 2 anos e meio, o Júnior tinha 1 ano e meio, e 6 malas, né? Foi o que nós levamos do Brasil para a Venezuela. Tá, mas para a Venezuela foi você, a sua família e o seu irmão? Um irmão? Não, o irmão meu foi com a família dele. Ah, perfeito. Meu irmão ficou... Não, mas um irmão só. Só um irmão. Ah, tá, o irmão com a esposa e 3 filhas. Aí quando vieram para Pimenta, isso, já veio a família toda, os 10 filhos, o pai, a mãe? Não, ficaram em Porto Velho. Não. Para Pimenta, meu irmão, um ano antes de eu voltar para Venezuela, meu irmão voltou. E ele foi morar em Santa Catarina. Né? Foi morar em Santa Catarina. E para Pimenta, né, nós voltamos da Venezuela, eu, minha esposa, 2 filhos, eu e minha esposa e 2 filhos fomos morar em Pimenta Bueno. Né? Lá tinham me oferecido um trabalho na prefeitura como diretor de obras. Como eu sempre gostei de obras, então eu tinha uma amizade com o pessoal da prefeitura já antes, e eles me convidaram, falaram, volta da Venezuela e vem trabalhar com a gente. Então fomos para lá, minha esposa fez o concurso da prefeitura, ela é da área ela é pedagoga, né? Então ela já também foi trabalhar na prefeitura. Ai, que legal. E como se deu a sua vinda aqui para Cacoal? Então, nesses 10 anos, nós ficamos 10 anos em Pimenta Bueno. Nesses 10 anos, depois terminou um mandato na prefeitura, eu fiquei 2 anos e meio como diretor de obras, e aí eu iniciei a trabalhar fora, montei uma empresa, uma construtora, né, construtora Aripuanã, e iniciei trabalhando para a construtora Castilho, que trabalha com pavimentação asfáltica. Sim. E eu fui trabalhar com eles executando as obras de arte, que são as obras de concreto, galeria, meio-fio. Né? Então trabalhei com a Castilho como subempreiteiro durante uns 7 anos, né? Fiz várias obras para eles, e como Pimenta é um mercado, assim, uma cidade menor, né, um espaço menor, e às vezes a gente ficava sem obra, período aí de 2, 3 meses sem obra, falei, não, eu quero uma nova atividade, eu quero um novo ramo de trabalho, né? E aí conversei com a minha esposa e decidimos vir para Cacoal. Estávamos entre Cacoal e Ji-Paraná, mas Ji-Paraná a gente não gostava muito, a cidade dividida, o rio. E Cacoal nós já tínhamos uma amizade, já tínhamos crédito aqui na cidade, nos postos, nas lojas. Entendi. Então resolvemos vir para Cacoal para montar uma empresa de pré-moldados.
Nesse meio tempo de trabalho, eu consegui fazer uma boa poupança, né, para poder iniciar a empresa. Então, compramos a área e montamos a fábrica, e aí foi o início nosso em Cacoal. Foi em 1999. Nós chegamos em Pimenta em 1989 e Cacoal em 1999. Estamos aqui já há 26, 27 anos. Olha que bacana. Toninho, quando que você conheceu o Cacoal? Assim, porque você mudou em... 77 para Rondônia. E qual que foi a sua primeira impressão da cidade? Era muito estranho, porque, na verdade, vindo de Cuiabá para cá, a gente já passava por várias cidades pequenas. Não, e você ainda morou fora, então já tinha um mega conhecimento. Não, mas quando viemos para Rondônia, ainda não. Eu tinha 17 anos, né? Uhum. E então, quando víamos de caminhão ali no Pau de Arara... Aí passou por Cacoal. Passamos por Cacoal, e assim, tinha um posto de combustível, tinha algumas ruas, umas lojas na frente ali, já tinha o plano por ali, né? Já tinha a churrascaria gaúcha, tinha algumas coisas, né? Mas era assim, tudo de terra, era tudo muito... Né, desculpa falar, mas era muito feio, né? E não que Porto Velho fosse bonito, Porto Velho também, meu Deus. E, inclusive, chegando em Ji-Paraná, nós tivemos uma situação que acabou o combustível do caminhão. Aí eu, minha irmã e um amigo nosso pegamos uma carona num caminhão, fomos da Ji-Paraná, pegar um galão de combustível, trazer para a gente poder seguir viagem para Porto Velho desse caminhão, né? E Porto Velho também, na época, Porto Velho tinha 70 mil habitantes, era esgoto a céu aberto, era muito feio. Para a realidade nossa do Paraná, era muito estranho, mas nós tínhamos aquele espírito, né, e sempre com muita fé em Deus, com que vai melhorar, que vai dar certo. E o pai e a mãe sempre muito religiosos, fervorosos, né? Então, não, aqui vai ser o nosso futuro, aqui nós vamos crescer, né? E a gente, lógico, você pega isso também, não tem como, né? Você tá junto ali. Então, mas Cacoal, quando nós passamos aqui em 77, era muito estranho, muito feio, né? Certo. Você acabou de citar novamente sobre a questão do seu pai, né? De ser muito religioso. Sim. E a família junto. Uhum. Fala um pouco mais disso. Como que essa parte da fé atua na sua vida desde então, ou na vida toda? Como que a fé está entrelaçada na sua vida? Eu venho de uma família de imigrantes italianos, né? Eu sou neto de italiano. Meus avós paternos e maternos eram italianos, né? Eu tenho uma cidadania italiana, né? E então, assim, é coisa assim que vem de ancestrais, né? Então é passado do bisavós para os avós, para os pais, passado para a gente busca passar para os filhos, né? E a gente tem que ter tem que acreditar e respeitar, né, um ser superior, supremo, que coordena tudo isso aqui, né, que nada na vida é por acaso, nada é por acaso, isso a gente aprende na vida, né, e você tem que respeitar e procurar manter viva essa chama. Então, o pai e a mãe, eles sempre fizeram isso com a gente, eles sempre foram um exemplo. E não é que forçavam, não, eles eram só o exemplo, e a gente via aquilo como uma coisa boa, e a gente também imitava eles, ou seja, cumpria com aquilo, com os preceitos, né, que o cristão deve ter, né, dentro da vida, na igreja, na comunidade, e buscando também sempre ajudar. Então a gente sempre buscou ajudar, desde pequeno, ajudar um amigo, ajudar um vizinho, e isso fica dentro da gente, isso é muito bom, né? E isso serve para a vida e serve para a vida até hoje. Meu pai e minha mãe, eles sempre foram o nosso exemplo, né? São falecidos, né? O pai faleceu com 73 anos, em 98, e a mãe faleceu agora esse ano, no dia do meu aniversário, com 100 anos de idade. 100 anos. Ela fez 100 anos em dia 29 de agosto do ano passado, fizemos uma festa muito linda, com umas 120 convidados, 90 era família, filhos, netos, bisnetos, noras, genros, e então 90 era família, né? Foi escrevemos um livro da história dela, inclusive quem escreveu até foi meus filhos, que organizaram esse livro, né, da história da vida da mãe. E quando foi ela já
delicada, com mais cuidado. No dia do meu aniversário, dia 1º de julho, ela faleceu. E para mim foi um presente de Deus, porque ela viveu tudo que ela precisava, ela foi exemplo, foi uma avó, bisavó, dedicada. Então, a gente fica triste com a separação, com a partida dela não estar mais ali, mas também fica feliz porque ela cumpriu com o dever dela. E ela escolheu o dia do meu aniversário, de 65 anos, para desligar da gente aqui e seguir uma outra vida que a gente sabe que tem, depois dessa vida tem outra vida. Né? É verdade. Também acredito nisso. Toninho, você falou uma coisa que sobre como que eles praticavam, né? A gente vê quanto que é importante a atitude, o agir dos pais, como que isso influencia. Não basta falar como fazer. O filho aprende vendo como que o pai se comporta, como a mãe se comporta ali no dia a dia, dentro de casa. Porque na rua a gente tem uma atitude, mas ela precisa ser coerente, sobretudo, quando você está em casa. Porque é o de casa que vê se aquilo que você está fazendo ou falando na rua tem a ver com o seu jeito real de ser. E seus pais parece que tinha, não, você acabou de falar que tinha isso, e vocês aprenderam, né? Eles praticavam a fé deles dentro de casa, de maneira que foi fácil reproduzir isso. Que bacana. Vamos voltar a falar um pouquinho sobre o trabalho. Você, então, veio para Cacoal, e aí aqui você abriu uma empresa de pré-moldados. Isso. E na sequência? Como que nós chegamos nesse grupo Cal tão gigante, tão maravilhoso, tão cheio de empreendimento, né? Está aí alavancando o nosso município, deixando ele ainda melhor. Então, nós chegamos aqui em 99, né? Compramos terreno, iniciamos do zero ali, em termos de obra, não tínhamos nada, né? Compramos uma casa também para morar aqui, e foi tudo assim, no mesmo dia nós negociamos o terreno de manhã e a casa eu negociei ela à noite. Eu vi à tarde, à noite a Aldiné veio com os 3 filhos, já tinha a filha, a Priscila, que nasceu em 90, né? Então vieram para conhecer a casa e aceitaram, e aí negociamos a casa. A casa foi comprada do Arlindo Fagote, né? Da Fagote Doces, né? Ele estava retornando para Londrina e a gente negociou a casa dele, ali na Niso Serrão. E então iniciamos assim, terraplanagem, galpão, construção de galpão, escritório, montar equipe, né? Eu já tinha um engenheiro meu que está com a gente até hoje, ele já estava comigo há uns 5 anos que a gente trabalhava junto. Primeiro era uma amizade, que depois ele veio trabalhar comigo, e quando nós viemos para Cacoal, eu convidei e falei só que é o seguinte, eu preciso de você exclusivo, você não vai dar para você continuar atendendo outras empresas e a nossa. Ele topou, né? E ele está com a gente até hoje, que é o Paulo, né? O Ricardo também, que é o gerente meu da fábrica, do escritório, ele já era um amigo que eu tinha em Pimenta, e ele havia se mudado para cá, ele muito bom em desenho, em atendimento e tal, também contratamos ele, está com a gente até hoje, né? O Ricardo já tem aí 26 anos com a gente, e aí nós fomos formando a equipe, iniciamos trabalhando com o primeiro caminhão, com os primeiros equipamentos, fabricando os primeiros postes, os primeiros galpões, né? E isso vai acontecendo, sempre você com um propósito de ser útil, né? de ajudar, você ter um cuidado com a forma como gastar, né? Porque você ganha. Olha que nós estamos tendo aí umas dicas, né, umas receitas do empreendedorismo. Não, você ganha, né? Isso tem que ser normal com todo, mesmo aquele que tem um salário final do mês. Você ganha uma parte você tem que economizar e guardar. E na empresa, você tem que guardar uma parte maior ainda para você reinvestir. Então nós sempre reinvestimos, sempre. Aí foi surgindo, aí fomos logo as primeiras obras, aí iniciamos depois a construção do Hospital São Manuel Comboni, né? Ali o São Manuel Comboni nós pegamos desde a limpeza do pasto ali, do terreno que foi doado pelo senhor João Pichek, né, na época. Aí veio o Padre Franco, né, que rapidinho nos apresentaram a ele, o Pedro, do Lavador do Pedro, Toninho Ragnini, eles foram assim, Batista, né? O Batista inclusive está comigo hoje, trabalha com a gente, né?
Ele cuida, hoje o Batista, ele cuida da toda a parte de manutenção de equipamentos, máquinas, caminhões, é ele que cuida disso aí. E mais algumas coisas que ele cuida. E então, assim, essas pessoas foram importantes para nos apresentar Cacoal, nos apresentar a sociedade, nos apresentar o Padre Franco. Já no ano seguinte, já iniciamos trabalhando, construindo algumas igrejas, né? Aí surgiu a questão do Hospital São Leão Comboni. Participei junto com o Padre Franco, junto com mais alguns amigos aqui de Cacoal, na Itália, de reuniões para a questão dos recursos para a construção do hospital, do projeto para a obra, né? Então, discutimos lá, trazer para cá, para executar aqui. Então, assim, tudo vai acontecendo. Quando você tem um foco, quando você tem fé, quando você tem um propósito bom, tudo, as forças ajudam, né, para que você cresça. E é aquilo, você tem que trabalhar e sempre reservando um valor para você reinvestir. Aí foram surgindo as vendas de algumas áreas dentro da cidade, né, e aí comprava uma área, depois surgia 2, 3 anos depois a oportunidade comprava outra, e assim veio aquela área do Vila Romana, né, nós compramos e eu achava que não tinha como comprar aquilo, eu falei, não, eu não tenho dinheiro para isso não. Eles parcelam, esse parcela já me animou, né, e aí foi comprado, eles tinham uma empresa que era proprietária da área ali, era o pessoal lá do Paraná, né, e eles tinham uma dívida na Receita Federal. Nós quitamos a dívida, como já uma entrada, uma parte do pagamento, e o restante parcelaram em 10 vezes e fomos pagando, e de repente a área era nossa, né? E o que fazer? Eu pensei em fazer chácaras, depois eu pensei até fazer um aviário, criar frango ali, né? Que na época estava essa coisa ali. Ainda bem que não, ainda bem que não. Lindo que é aquele espaço. Mas tudo foi surgindo, e aí depois eu falei, não. Um loteamento tem bastante. Já tinha vários loteando aqui, o Jabes, vários que estavam loteando. Falei, não vamos fazer um condomínio fechado, vamos fazer uma coisa diferente. E a prefeitura não tinha nem normas para aprovar um condomínio fechado. Eles tiveram que buscar fora. Na época era Denise Azevedo, que era a secretária de planejamento. Foi assim, uma luta para conseguir aprovar. Foi uns 3 anos para aprovar, porque eles não tinham parâmetros para poder aprovar, né? E compramos do lado ali, outra família, né, mais 21 hectares, que era 30 hectares, compramos mais 21, para poder tirar o Vila Romana, uma área melhor, né, e ali nós trabalhamos muito. No início foi difícil, porque era desacreditado, né, muitos falavam que não, ali é larga, e ali é brejo, é isso e aquilo. Aí fizemos um projeto de drenagem bonito, né, tem 2 galerias grandes que o homem passa em pé dentro, tá tudo dentro da terra ali. Sai aqui da BR-1 e a outra sai lá de trás ali, de onde tem aquele senhor que trabalha com mel lá, né? Sérgio Heller, né? Uma galeria sai de lá e outra da BR. As 2 galerias cruzam o condomínio e saem em direção ao Rio Machado, então nós conseguimos drenar tudo aquilo ali. A parte que era menos boa por questão de umidade, a gente fez o bosque, né? Então, num lugar mais úmido, ou seja, demos condições ali de realmente melhorar aquele espaço, porque aquele espaço era ruim mesmo, tinha muito brejo ali. Verdade. Né? E hoje é um dos espaços mais nobres de Cacoal, que as pessoas, eu moro lá, inclusive, né? Meu filho, nós moramos lá, assim, é um espaço mais valorizado de Cacoal hoje, é o Vila Romana, né? E aí foi surgindo, né? Surgindo outros, sempre trabalhando. Veio também nós temos uma situação do Senai, né? Quando foi para construir em Cacoal a sede, a estrutura, o prédio, a prefeitura não tinha terreno para doar. E normalmente quando eles vêm, o município tem que doar o terreno. Aí o Padre Franco na época pediu para a gente, nós tínhamos uma área já naquela região ali, é uma área nossa, que tínhamos comprado há uns 15 anos atrás, não, uns 12 anos atrás, e aí nós cedemos uma área ali para a construção do Senai, né, que foi uma área de 18 mil metros quadrados. Antes disso, nós já tínhamos doado uma área de 16 mil metros quadrados para construir o clube de tênis, que fica lá em cima. Era no meio do pasto lá, né, falou, eu tenho aqui, eu dou para vocês esse pedaço aqui, tem esse carreador aqui,
Aí, no fim, conseguimos melhorar ali, abrir uma estrada um pouco melhor, levamos energia elétrica até lá em cima para eles, porque eles não tinham, a associação não tinha condições de pagar a estrutura elétrica, e nós levamos energia para eles até lá, para montar a subestação. Então, assim, sempre você buscando ajudar e as coisas vão acontecendo, né? Surgiu depois aí a construção de trabalhar também com apartamentos, né? Nunca tínhamos construído apartamento, prédio, né? E aí a primeira experiência nossa foi o Araçá, né? Fizemos um projeto de 160 apartamentos em 10 blocos, 40 apartamentos por bloco, 16 apartamentos por bloco, então 10 blocos, 160 apartamentos. Aí construímos o Araçá, lá perto do regional, foi uma experiência legal. Aquela área nós tínhamos negociado há muito tempo antes com uma empresa de Porto Velho, né, em troca de galpões que executamos em Porto Velho. E aí gostamos da experiência também de construir apartamentos, né? Depois executamos ali o Reserva do Bosque, que é um condomínio fechado também, foi uma experiência muito joia. E resolvemos construir ali em frente, né, o IP, né, o condomínio de apartamentos IP, Parque dos IPs. Mas para isso nós precisávamos levar uma rua boa lá para cima, levar asfalto, né? E aí conversamos com a prefeitura, fizemos um projeto e resolvemos transformar aquele final da José do Patrocínio ali numa avenida, né? E ela ainda vai ser avenida até mais para frente, ela vai chegar lá na linha, lá em cima, como avenida. Tá? Porque aquela área ali que sobra ali ainda é um pedaço bom ali, ainda é nosso, né? Para investimento futuro. E aí falei, não há rua não, nós temos que transformar em avenida, tem que ter 2 pistas, uma coisa para valorizar. É muito legal aquele espaço, né? E aí conseguimos, daí o Irapuru para cima, fizemos uma parceria pública-privada com a prefeitura, né? Assinamos um termo, onde nós faríamos toda a infraestrutura, né, de drenagem, de terraplanagem, meio-fio, calçada, e a prefeitura faria o pavimento, a capa asfáltica, porque nós não temos, na nossa empresa, nós não executamos asfalto, a gente terceiriza sempre. Aí foi feita essa parceria e nós abrimos aquela avenida até lá em cima, né? E já trabalhando ali o Reserva do Bosque, depois surgiu o projeto, nós elaboramos o projeto é tudo feito na empresa, nós temos uma equipe hoje, são 5 arquitetos, né? E nós somos em 9 engenheiros na empresa. Então, todos os projetos nossos é elaborado dentro da empresa. Buscamos alguma parceria de um arquiteto fora, mas é para dar um acabamento, um toque final. Mas o básico é executado na empresa mesmo. E aí construímos o Parque dos IPs, né, que são 192 apartamentos, né? Já foi ali já com elevador, né, porque o Araçá não tem elevador, foi sem elevador. Mas ali já com elevador, uma estrutura assim diferenciada, um paisagismo diferenciado, uma área maior, né, com espaço mais de verde, né? E ali foi uma experiência muito legal. Só que isso aí foi antes da pandemia. Nós vendemos tudo antes da pandemia e depois tivemos que executar durante a pandemia e ali o custo ficou salgado para nós. Então ali a experiência de retorno financeiro não foi muito boa. Ela foi assim bem apertada. Mas a experiência de ter executado, a experiência e também de termos atendido a população, né, com essas moradias, então isso aí para nós foi muito importante. Ao lado ali construímos depois o Brisa da Mata, né, que já foi uma experiência de construir sobrados, né, são 45 sobrados ali do Brisa da Mata. Foi também, ele é misto, é pré-moldado com alvenaria, né, pilar, viga, laje, tudo pré-moldado, e os fechamentos em alvenaria convencional. Então ali também foi uma experiência muito gratificante, ali sim, foi um empreendimento que deu um retorno bom, né, diferente do Parque dos IPs, que o retorno foi assim meio apertado. Entendo. Toninho, desses empreendimentos, hoje são quantos? Ai, meu Deus. Bom, vamos lá. Vamos pegar aqui o Vila Romana. Aí depois teve o loteamento Santa Clara. Certo. Depois nós executamos o Araçá, que são apartamentos, 160 apartamentos.
Depois do Oraçá, nós fizemos o Reserva do Bosque, que é um condomínio fechado. Depois nós executamos o Parque dos Ipês, são 192 apartamentos. Brisa da Mata, que são 45 sobrados. Depois nós fizemos uma parceria com o Jabs, ali no Veredas, né? na linha ali. Nós fizemos no Vista Alegre, saindo ali na linha 5, nós fizemos uma parceria com o Jabs para o empreendimento Veredas. O Jabs tinha lançado mais ou menos na época que nós iniciamos o Vila Romana. Uhum. Só que por talvez algumas estratégias não muito boas de execução, de venda, ele não teve muito sucesso, ele vendeu alguns terrenos, mas depois não conseguia alavancar. E aí ele nos procurou, né, há uns 4 anos atrás, para fazer uma parceria com a gente, para a gente assumir, né, o empreendimento lá e finalizar. Nós negociamos com ele os lotes, e compramos, né, esses lotes, e aí nós refizemos praticamente tudo que estava executado, né, de drenagem, asfalto, era bloquete, na verdade, e hoje ainda é bloquete, nós refizemos com bloquete. Uhum. Calçadas, drenagens, tivemos que refazer tudo. Tá lindo lá também. Lindo, ali eram 2 lagos, um grande e um pequeno. O pequeno ele estava muito assoreado, com muito problema para revitalizá-lo, então nós resolvemos aterrar, até para ter mais espaço para construir uma área verde, porque ele não tinha uma área verde, é importante, e também para ter mais espaço para construir a academia, salão de festa, que não tinha espaço, né? Então, essa parceria foi muito boa, muito importante, executamos tudo que precisava. Ali também a venda, assim, em um mês vendemos 90% dos lotes. Hoje nós temos 9 lotes para vender só lá, né? Então, foi uma coisa muito boa, e para ele foi muito bom também, né? Ele ficou muito feliz, né, em nós termos feito essa parceria. A portaria, tudo, nós arrancamos tudo, projetamos tudo novo para poder dar uma cara nova e atrair, né? Sim. E realmente houve isso aí. O lago ali, nós colocamos peixe no lago, né? Nós investimos ali uns 50 mil reais só em peixe. Então hoje o pessoal que comprou o lote lá vão lá, pescam, levam o peixe para casa, solta. São estratégias que você tem que ter para poder um empreendimento dar certo, né? E quando ele está assim meio se arrastando, é esse que você tem que investir mais ainda. Toninho, qual que é o empreendimento que te deu mais orgulho? Você falou, olha, eu vou só finalizar aqui. Finalize. Eu finalizar aqui que eu estava no Veredas lá. Uhum. Depois do Veredas, durante o Veredas, nós estávamos executando aqui o São Francisco, né? São Francisco, e nós estamos entregando ele agora, né? E é um condomínio fechado também. E após tudo isso, nós lançamos agora essa semana o Linha, né? O Linha que é, assim, eu acho que vai ser essa a resposta. Talvez o que deu mais orgulho, é difícil, porque todos eles foram importantes, porque fica a experiência, fica o resultado financeiro, que é importante, mas a experiência também é muito importante. Então, todos foram importantes. Mas assim, eu acho que ainda o Vila Romana é o que mais me encanta, né? Apesar de ser um condomínio que nós poderíamos ter feito mais infraestruturas, né, atrativas, que nós hoje fazemos nos outros empreendimentos, mas lá nós não tínhamos recursos, nós não tínhamos financeiro para investir mais no que precisaria. Uhum. Mas o Vila Romana, eu vejo assim que ainda é o que mais me encanta. Mas todos eles foram importantes, porque cada um tem o seu objetivo, a sua característica, o público que é atendido, isso é importante também. Você não pode só atender quem tem muita condição, você tem que atender quem está no meio também. Sim. Isso é importante, né? É bacana esse olhar. É importante, né? E temos hoje em andamento aí de loteamento, uns 2 empreendimentos que estão em andamento, né, de loteamento. E essa semana nós lançamos o Linha, que eu acho que o Linha vai ser assim, ele vai ser o segundo, ou vai ficar empatando com o Vila Romana ali,
com essa questão Gente, de orgulho e de realização. O Lini, ele traz uma proposta fantástica. É muito lindo. Lindo, lindo, lindo. A gente quer saber por que nós somos desse... E assim, para a gente mudar um pouquinho de assunto, Sim. Para a gente finalizar esse tema, Isso. Toninho, me diz uma coisa, qual que você falou muito, e a pessoa que começou vendendo picolé, e que foi crescendo, foi para outro país, teve várias experiências, conta para a gente qual que é o segredo para o sucesso de um empresário, de um empreendimento, o sucesso empresarial, qual que é o segredo? Olha, não tem fórmula, né? Mas eu posso, assim, falar um pouquinho e também, lógico, vendo os outros, né? Vendo aqueles que... Você tem também que se inspirar naqueles que tiveram sucesso, né? Primeiro, você tem que ter foco. Porque se você ficar pulando de galho em galho, você você não se fixa, você não cria um nome, você não deixa marca, né? Então você tem que buscar foco. Primeiro você tem que definir aquilo que você vai fazer, né? No caso, eu trabalhava antes só com construtora e eu sentia que me faltava mais e que tinha períodos que a gente ficava sem trabalho, né? Terminava um contrato, eu não tinha outro para dar seguimento, eu ficava ali 2, 3 meses, assim, administrando coisinhas pequenas que não dava rendimento. E eu precisava, eu tinha uma família para manter, e eu queria crescer, e eu sempre quis crescer, eu sempre, né? Falei, a gente vem para essa vida para ser útil, para ter utilidade, para contribuir com a nossa parte, né? E cada um contribui com os dons que tem. Então eu senti assim que eu tinha que fazer mais, né? Imagina hoje quantos funcionários, eu acredito que mais de 10 mil funcionários já passaram com a gente, né? Hoje nós temos aí direto, funcionário contratado em torno de 200 funcionários, né? Mas indireto nós temos mais uns 150 que prestam serviço para a gente, empresas que prestam serviço para a gente. Então, somando tudo isso, é muita gente, é muita responsabilidade. Então eu sempre busquei buscar ter o foco, né? Você tem que ter foco, porque, não, eu comecei o negócio, não gostei. Não, isso aí não tem esse negócio de não gostar. Planeja e vai, encara que vai dar certo. Vai dar certo, né? Segundo, buscar acreditar, respeitar num ser maior, né? E como é que você pode fazer isso? É só indo à igreja, né, lendo a Bíblia e tal? Eu não sou de muito ler Bíblia, não, vou falar para vocês. Mas igreja, eu gosto da igreja, eu gosto. Eu sou católico, né? E não é porque, mas é mesmo evangélico. Hoje, mais da metade dos meus funcionários são evangélicos. Respeito, participo, às vezes o pastor, vou lá num evento, às vezes a gente até convida para, quando, né, uma oração, ou falar umas palavras. Então, assim, tenho amizade com todos eles, né, com aqueles que eu conheço, mas você tem que ter foco, tem que ter fé em Deus, tem que respeitar o nosso Criador, né, o ser maior que rege tudo isso. Porque nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui para ser úteis. Como que você pode ser útil? Você tem que também fazer um trabalho social. Você tem que buscar ajudar, né, fora. Então, assim, nós temos na empresa, né, nós temos um trabalho muito junto ao Cernic, né, eu estou na diretoria do Cernic há mais de 20 anos, né, eu fui presidente do Cernic 6 anos, 2 mandatos presidente do Cernic, hoje eu sou diretor, né, diretor de patrimônio do Cernic, e então, assim, procurar ajudar, né? E aí tem as outras entidades que precisam, né? Tem São Camilo, tem a Bisai, tem quantas comunidades? E aí você tem que se dividir um pouco e ajudar também essas comunidades, né? Você tem que ter utilidade, porque aqui nessa vida, se você não tem utilidade, você tem que ir embora. Então, assim, se você tem utilidade, você fica. Se você não tem utilidade, você vai... mas por que 30 e poucos anos, 40, 50 anos, morreu, foi embora? É porque tá faltando utilidade. Nós temos que ser úteis, né? E nós viemos aqui para ser úteis, né? E aí ser úteis para a família, cuidar, né? Preservar, buscar ajudar também. Então, assim, é abrangente. Então, tudo isso aí, né? Quando você
tem esse foco, quando você tem esses objetivos, quando você tem isso sempre em mente, né? No dia a dia, né? Com o teu pessoal, com os teus funcionários, com a empresa, você deve imposto? Paga o imposto. Não tem, e não atrase nenhum dia, porque no dia seguinte é 10%. Nós nunca atrasamos um imposto. Nunca, nunca. Eu tenho aí já 40 anos que eu mexo com obra, né? E nunca atrasamos um imposto. Já pode ter ficado sem pagar porque a guia não chegou, alguma coisa assim. Mas nunca atrasamos um imposto. Nunca atrasamos um vale ou um pagamento de funcionário. Não tem dinheiro? Vai atrás, te vira, arruma, pega emprestado, mas o funcionário, ele trabalhou, ele tem que receber, porque ele tem compromissos muito mais importantes do que o seu. O seu, às vezes, é um compromisso, é uma dívida grande. Então, você administra essa dívida grande, mas não prejudique aqueles que fazem você crescer, aqueles que contribuem com você no dia a dia, que dão o suor, né? Então, nós nunca atrasamos impostos, que é dívida com o governo, você tem que cumprir do jeito que ele manda, né, e você tem que cumprir. E também nunca atrasamos um pagamento de vale e nem de pagamento do final do mês de funcionário, né? E a gente busca sempre, hoje na empresa, só no escritório, nós somos em 36, né, entre engenheiros, arquitetos, e aí vai administrador, aí tem de tudo, né? A maioria tudo com curso superior, acho que o único que não tem curso superior lá sou eu, né? Eu nunca gostei muito de estudar, vou falar a verdade, né? Eu sei lá, meu foco era trabalho. Então, à noite eu ia para a escola, meu Deus, aquilo era um peso, né? Mas eu tinha que cumprir. Então, quando eu terminei meu segundo grau ali, que eu sou ainda da época do segundo grau, né? Terminei meu segundo grau ali, para mim já estava bom, e eu fui cuidar de trabalhar, e casar, e cuidar de ter filhos, e cuidar da vida, né? Então, mas é isso, é ter foco, fé em Deus, e ser útil. Você tem que ser útil. Você não tem utilidade, para que ficar aqui? Hein? Olha, uma receita boa essa. Toninho, nós já estamos, na verdade, eu vou ter que te pedir, convidar você para voltar esse bate-papo, porque tem muita coisa que a gente precisa saber ainda. Sobretudo, nós temos que saber um pouco mais do social, porque você acabou de citar, e você é realmente uma pessoa bastante engajada no social, uma pessoa bastante preocupada, quer se ajudar o próximo, ajudar a comunidade de uma forma geral, e a gente quer mais detalhes. Já vamos chegar aí. E vamos querer saber também um pouquinho mais da sua vida pessoal, dessas viagens, de como que você se comporta na família. E nós estamos com o nosso tempinho esgotando. Então, a primeira coisa que eu quero te perguntar, se você topa voltar. E aí depois a gente agenda, porque já foi difícil a gente conseguir, né? Nós tentamos, a sua agenda não dava, aí outro momento não dava, mas hoje nós estamos aqui, nós conseguimos. Eu vou para a minha última pergunta desse momento, mas... aí a gente volta para numa outra oportunidade, se for possível, para a semana que vem, que aí a gente já não separa tanto esses momentos, mas se não for possível, sem problema, a gente vê uma data que fica bom para ti. Vamos falar, você estava falando sobre essa questão social, e você lá atrás falou sobre que muito é base do ensinamento dos pais de você. Fala um pouquinho mais da importância disso, com a sua visão em relação a esse ajuda ao próximo, porque a gente, muitas vezes você vê uma pessoa que cresce, e aí ela tem um olhar mais para ela, né? Uma preocupação mais para ela, para os seus benefícios, mas você olha para você, olha para sua família, mas você olha para fora também. Conte para nós um pouquinho sobre isso. Então, Silene, assim, você teve o exemplo, né? E às vezes não é do pai, às vezes é de uma outra família, no meio onde você trabalha, né? Então você tem que procurar copiar aquilo que é bom, né? E eu tive, meus irmãos, nós tivemos isso. E não que eu e meus irmãos somos todos iguais, não, porque cada um é diferente, é como minha mãe falava. Às vezes um irmão meu errava ou fazia alguma coisa não muito certa, mãe, mas e aí, mãe? Poxa, mãe,
Meu filho, vocês são igual os dedos da minha mão, né? Olha aqui, ó, nós somos em 10, e nós somos 10 irmãos mesmo. Um dedo é diferente do outro. Então, vocês são diferentes, então cada um é um caminho, né? Agora a gente dá o exemplo, a gente mostra o caminho igual para todos, mas nem todos seguem igual. E com isso acaba tendo situações, né, de família que tem filhos, né, e que um se destaca mais, outro menos, um às vezes não faz a coisa muito certa, né, e é assim, né, mesmo tendo um exemplo dos pais, né. Agora, a questão social é importante, né, olha, por exemplo, o judô, nós acompanhamos o judô desde 2010, 2009, 2010, né, e a gente sempre ajudou, patrocinou, aí vai para fora do Brasil, às vezes com passagem, com hospedagem, e né, teve a Amanda veio com a gente, ela tinha 10 anos de idade, e a Amanda é interessante, ela é nascida no mesmo dia que o meu pai, né, ela nasceu dia 23/2 de 2000, e meu pai é 23/2 de 25. Né? Uhum. Então, até essas coisinhas assim que a gente tem que observar, né? E então ela veio com a gente patrocinou ela durante uns 15 anos, depois nós pagamos a faculdade de educação física para ela, né, na Facimed, né? E ela se formou, inclusive, agora, no início do ano, na formatura dela, ela me convidou para ser o padrinho de formatura dela, fomos lá. Então, assim, você tem que fazer, né, esse trabalho junto às DACO, né? Poxa, eu faço parte da associação, eu não sou da diretoria, mas faço parte da associação desde a fundação. Então, nós executamos as obras ali, muito do que executamos ali, a gente executou sem receber, né? Nós tínhamos convênio com o governo, por exemplo, e o final do convênio lá, o governo acabou, o governo lá de trás, né? Acabou não acertando, não pagando para as DACO, nós também perdemos, mas o serviço foi feito, a obra foi executada. Então, isso aí você dá também fica como doação, né? Uhum. Vemos vários trabalhos. Eu não poderia deixar também aqui, estando com você, certo, de mencionar o teu pai, né? O Jota Fortunato, né? Obrigada. Poxa, o Jota, né? Quando nós iniciamos a fábrica aqui em Cacoal, logo nos 2, 3 primeiros anos, a gente já conhecia ele do nome na cidade, que ele sempre foi muito ligado à comunicação, né? Aquela figura, assim, sempre com muito brilho, né? E sempre com um sorriso e brilho, uma alegria, né? Na simplicidade dele, mas ele trazia uma bagagem muito grande de conhecimento desse meio, a empolgação dele com aqueles programas, né, de talentos, né, eu não lembro agora, mas era... Talento em Destaque. Talentos em Destaque, Toninho me ajuda, me patrocina e tal, aí ele ia lá e tal, e a gente sempre buscou ajudar, foram por muitos anos ali, a gente buscava ajudar, talvez não tenhamos ajudado como ele merecia, né, mas a gente ajudava ali, contribuía, aí os seus irmãos, ele ia gravar lá na empresa, lá, era um barato, ele gravando, teus irmãos eram o repórter, ou então os teus irmãos eram que filmava, né? Uhum. E ele gravava ali comigo na fábrica, ali aquelas matérias e tal, para ele colocar na mídia depois como um reconhecimento daquilo que a gente contribuía, né? E aí ele me convidava, não, vai lá, participa com a gente. Eu falei, não vou participar do programa de auditório, assim, não dá, né? Era, sei lá, eu não tinha essa... acabava não indo, mas ele foi uma pessoa que sim, que a gente sempre respeitou muito, né, muito mesmo, e obrigada. E eu só tenho a agradecer, e hoje estou aqui com você, né, a filha dele aqui, que segue, né, na área de publicidade, né, e eu falo, olha, o Jota foi, mas deixou a secretária, porque eu não tinha planos nenhum de estar aqui, estou eu aqui. Mas eu guardo, assim, as recordações com muito carinho, né, dele, né, aquele jeito dele, meio assim, meio perturbando a gente, às vezes até, porque, assim, é aquilo, o empresário, ele tem que ser perturbado, ele tem que ser cutucado mesmo, porque é muita coisa, e às vezes ele não reconhece no outro a importância, ou não dá a importância que deve, e muitas vezes eu sei que eu fiz isso, né, às vezes deixar ele até esperando lá uma meia hora, eu falei, não, vou ver se
Não, mas ele vinha, ele não tinha esse negócio, ele vinha e ficava ali, ele insistia, aí no fim ia lá, conversava, aí a gente pegava 1 hora conversando. Aí depois ia lá no pátio, gravava alguma coisa tal, e uma matéria para ele usar, né? E a gente contribuía, né, com algum financeiro para o programa dele. E, na verdade, ele fazia tudo aquilo com amor, carinho e em prol da sociedade, das crianças, né? Isso era muito lindo, sabe? Depois eu via na televisão, né, que passava, né, na TV, ali, é muito legal. Obrigada, Toninho. Vou agradecer. Foi muito gostoso conhecer um pouquinho da sua história. A gente vamos seguir, vou conhecer um pouquinho mais, mas foi surpreendente, eu confesso. Antes de nós começarmos, eu pensei, a gente vai querer os detalhes. E assim, legal saber um pouquinho de como que começou, da sua família, quantos irmãos você tem, tudo isso que você nos contou aqui, e sobretudo você deu um plus para os empresários, né, para quem está começando, em que ele tem que focar, qual que é o segredo para chegar aí nessa empresa tão maravilhosa que vocês têm e nesse resultado. Que é de muito trabalho, né? Começou lá com os seus 6 anos e cada uma dessas coisas contribuíram. Sim, tudo foi contribuindo para você amadurecer, se fortalecer. É isso, ser forte e em momento algum eu tive dúvida de que eu iria chegar onde cheguei. E não é assim, não é querer ser prepotente ou não, né? Assim, eu sempre, quando eu finalizava 1 ano de trabalho, eu fazia o meu balanço, meu balanço de vida e meu balanço também de empresa. Ou mesmo não tendo empresa, eu fazia, não, esse ano eu fechei o ano assim, o ano que vem eu vou fechar melhor, o ano que vem eu tenho que fechar com 50% a mais, né? E aí eu botava foco naquilo e aí chegava o final do ano, eu mesmo, meu balanço, pegava um papel, uma caneta ali, fazia umas contas ali, falei, não, então tá, agora o ano que vem, quando fechar o ano, você vai ter que ir mais. E aí sempre foi assim, e sem dúvida, sem medo, né? Lógico que a gente passa por situações, às vezes alguns apertos financeiros, mas isso não pode te desesperar. E você tem que ter foco, você tem que acreditar, você tem que acreditar em você. Você não acreditar em você, quem é que vai acreditar em você? Primeiro você, para você passar credibilidade para os outros acreditarem em você e confiar que você vai fazer aquilo que você está prometendo fazer. E te pagar para você fazer aquilo que você está prometendo. Porque quando você trabalha com obra, são promessas, né? E você vende sonhos, né? Quando você trabalha com empreendimentos, condomínio, loteamento, apartamentos, é sonho. O Brisa não, agora o Linea que lançamos agora é um sonho. O Linea são 128 apartamentos. Em 10 dias nós vendemos 91 apartamentos. Isso não existe, sabe? É uma coisa assim coisa fantástica, sabe? Adoro. Mas é isso, você tem que vender o sonho, mas não é só vender o sonho, você tem que executar o sonho depois. É o que eu falo para minha equipe, olha, é muito bonito que vocês projetam, mas eu tenho medo. Vocês projetam coisas assim, fantásticas, lindas demais, porque eu é que cuido dessa parte de obra, né? Eu com a equipe, eu digo por trás, mas com a equipe somos nós, né? Porque quem projeta sonho, né? Aí o Tiago, meu filho, que é o que está à frente hoje mais da empresa, da Deconcreaço, tudo, do Grupo Cal, é o Tiago, né? Eu falo, filho, é muito bonito. Agora, quando você pega aquele encarte assim, é maravilhoso, aquelas cores, mas depois nós temos que deixar do jeitinho que está ali, até a cor, se tiver uma borboleta na parede, nós vamos ter que botar aquela borboleta, porque nós vendemos aquela borboleta, nós vendemos aquele sonho, né? E as pessoas acreditam, e você não pode decepcionar as pessoas. Então, chegar o que nem o Linea daqui a 4 anos, né, daquilo ali tudo pronto, bonito, coisa, não é fácil, né? Mas olha, nós temos uma equipe maravilhosa, profissionais competentes, e a gente sempre investe neles, né, buscando melhorar, buscando com que façam sempre o melhor, para atender o nosso cliente, para que ele fique satisfeito, feliz. Porque ele sendo feliz, ele vai, a vida dele vai ser feliz, a família vai ser feliz, ele também vai buscar prosperar no trabalho dele, né? Então, nós não podemos atrapalhar, nós temos que ajudar. E como você ajuda? É fazendo o melhor. É assim, não tem segredo.
fantástico, fantástico. Toninho, por hora, muito obrigada. Realmente, assim, foi enriquecedor. Muito obrigada por esse momento, muito obrigada por compartilhar um pouco da sua experiência, da sua vida, compartilhar essa riqueza de informação. Porque se nós formos sábios, nós vamos catar cada uma delas e colocar em prática. Nós nos vemos na próxima entrevista. Desejo a você um ótimo final de semana. Um abraço a toda a sua família, o Tiago, que eu estou sempre em contato, a sua esposa também, a Edneia, que eu estou sempre em contato também. Muito obrigada pela sua presença e muito obrigada pela presença de todos os que estão ouvindo. Muito obrigada por vocês estarem acompanhando esse momento e fiquem aí, hein? Que a rádio continua com a sua programação e nós retornamos, se Deus quiser, na semana que vem. Ok, Beijo. Obrigado, tudo de bom, obrigado a todos vocês, né, nossos ouvintes aí, por estar aqui nos ouvindo nesse momento. Olha, nós que agradecemos, hein? Bom final de semana a todos. Perfeito, beijo, povo.